Olá, eu sou a Karina Uzeda, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer essa linda bolsa que eu dei o nome de Joselita. Eu preparei essa aula gratuita com muito carinho para que você possa fazer essa bolsa aí no conforto da sua casa. A bolsa tem fechamento com zíper, bolso na parte da frente com zíper, também um bolso embutido aqui na parte de trás e dois bolsos nas laterais. As medidas para você fazer o seu molde serão passadas durante a aula. Você pode pausar o vídeo e reproduzir o molde aí na sua casa. Você também vai poder fazer essa peça usando uma máquina de costura doméstica ou uma máquina de costura industrial. E com o mesmo molde e passo a passo, você vai poder escolher fazer a bolsa da forma que você desejar. Então vamos começar a aula! Minha sugestão é que você comece transferindo as medidas dos moldes para um papel. Eu usei aqui 2 cartolinas e tenho aqui na minha mesa 7 pedacinhos de moldes. Para fazer essa bolsa eu tinha 1 metro de tecido principal e 1 metro de forro. E eu comecei preparando todas as partes que tinham tecido e manta. Usei um ponto decorativo e a manta que eu usei foi uma manta R2 de 100. A entretela que eu usei na aula é uma entretela termocolante transparente, a minha é da marca Tela Nipo, e eu uso a entretela apenas para dar estrutura ao tecido. Eu costumo preparar a parte do tecido e manta sempre um pouco maior que o meu molde, depois eu posiciono o molde, risco e corto no risco, pois o molde já vem com desconto de costura. A bolsa vai levar apenas 4 pedacinhos de zíper número 5, um na medida de 45, outro de 30 e 2 de 20 centímetros. Eu estou usando também 2 argola D na medida de 2 centímetros, um regulador e 2 mosquetões na medida de 2,5 e 4 cursores número 5. Para o corpo da bolsa, que mede 28 por 31, vamos cortar 2 vezes no tecido mais manta. Para o bolso da frente, que tem a medida de 28 por 24 centímetros, nós vamos cortar essa medida uma vez no tecido mais manta. Depois, vamos pegar o molde e fazer uma dobra em 2 centímetros e vamos cortar com o molde dobrado dessa forma, uma vez no forro. Então, o nosso forro vai ter 2 centímetros a menos. O zíper de 30 centímetros vai nessa parte do bolso da frente. Uma tira de tecido que vai servir como viés de acabamento na medida de 4 por 30 centímetros. Para as laterais da bolsa, que tem a medida de 15 por 31 e 11 centímetros, nós vamos recortar 2 vezes no tecido mais manta. Eu fiz o suporte da argola D para uma argola D na medida de 2 centímetros, mas você pode fazer de acordo com a ferragem que você comprar. A medida que eu estou usando aqui é de 6 por 7 centímetros e eu dobro aqui na parte de 7 centímetros como se fosse um viés, 2 vezes no tecido. E para ser o suporte da argola D, eu tenho 2 faixinhas de tecido na medida de 5 por 13 centímetros e nessa faixinha eu coloco a entretela no tecido. Para os bolsos laterais, eu tenho aqui 2 tecidos com a entretela cortados na medida de 17 por 20 centímetros. Depois eu vou pegar o meu molde, vou fazer a dobra em 1 centímetro e vou cortar 2 vezes o forro. Então, o nosso forro do bolso da lateral vai ficar com 1 centímetro de diferença do forro para o tecido principal. O molde do fundo da bolsa, que tem a medida de 14 por 31,5, será cortado apenas uma vez no tecido mais manta. Para o forro da bolsa, eu vou cortar o molde na medida de 42 por 37, altura de 34 centímetros, 2 vezes no tecido de forro. E para a parte superior desse forro, eu vou cortar 2 faixas de tecido mais entretela na medida de 5 por 37. E um pedacinho de tecido entretela na medida de 5 por 9 centímetros, que será o terminal do zíper. Para os bolsos embutidos da bolsa, eu vou cortar 2 faixas
de tecido mais entretela na medida de 5 por 20 e 2 tecidos de forro na medida de 20 por 30 centímetros. Eu vou fazer as alças da bolsa em tecido, então eu estou usando aqui tecido mais entretela, e a medida que eu vou usar para as alças da bolsa são 2 faixas de tecido mais entretela na medida de 10 centímetros por 56 centímetros, e vai ser dobrado dessa forma, como um viés, 2 vezes. Para a alça tiracolo da bolsa, você pode fazer na medida que você tem costume. A minha sugestão para uma ferragem de 2,5 é a medida de 10 centímetros e sempre uso o comprimento de 1,5 metro de tecido. Deixo aqui uns 2 centímetros das bordas sem colocar entretela, dobro 1 centímetro dessa forma e vou passar ferro nela, como se fosse um viés. Para os moldes da lateral e do forro, você vai ter aqui um trapézio, então a sua medida inferior sempre será maior que a superior. Vou mostrar como eu faço esse molde. O da lateral, por exemplo, que tem aqui embaixo 15 centímetros, a parte de cima 11 e a altura de 31, eu vou cortar ele na altura de 31 e vou fazer um retângulo usando 15 centímetros, 15 centímetros. Depois eu vou marcar o centro da parte superior e só então eu tiro a medida menor, que é 11 centímetros. Dessa forma, eu vou ter aqui 11 centímetros, 15 centímetros, então eu vou pegar a minha régua e vou posicionar ela na marcação e aqui bem rente à parte inferior. E dessa forma, eu tenho o meu molde de 15 por 11 centímetros. Para fazer a parte arredondada do molde do fundo, eu uso uma régua de cantos na medida de 5 centímetros. Caso você não tenha régua de cantos, você pode usar um compasso e uma régua escolar comuns, e você vai abrir o seu compasso na medida de 5 centímetros e vai fazer um círculo. Vai cortar no risco e dessa forma você vai chegar aqui à mesma medida de 5 centímetros de uma régua de canto. Aí basta você posicionar o seu círculo no molde da parte do fundo da bolsa, riscar e cortar ele para ficar arredondado. Vou começar a montagem pelo bolso da frente e vou pegar aqui o tecido de manta de 28 por 24 centímetros e também aqui a partezinha do forro. E vou ter aqui comigo o zíper de 30 centímetros. Vou posicionar o meu zíper voltado para a estampa. Prendo ele aqui com a costura de segurança e agora vou posicionar o meu forro. E vou passar aqui uma costura para prender o zíper. E essa costura aqui eu passo com a minha agulha voltada para a minha esquerda. Você pode passar a sua costura de zíper da forma que você tem o costume. Depois eu vou virar isso aqui e vou ajustar o meu forro, a parte do tecido em manta, passando um zigue-zague. E depois de ajustar aqui o meu forro nessa parte de baixo, eu vou vir aqui e vou alinhar aqui o meu tecido, colocando o dedo aqui, olha, na partezinha do zíper, modelando ele dessa forma aqui. Se você desejar assentar essa parte aqui no ferro antes, você pode. Se não, é só você vir e dar o acabamento aqui da costura bem rente aqui ao forro. Então, eu venho ajustando o meu tecido, coloco aqui na minha máquina. Aqui na parte de baixo eu venho ajustando o meu tecido e vou passar a costura do acabamento do zíper bem rente aqui ao forro e vai ficar desse jeitinho aqui. Se você quiser rebater mais uma costura aqui na parte superior, pode rebater também. E vai ficar assim o bolso da frente, desse jeito. Aqui eu já vou tirar esse excessozinho de zíper, você pode tirar depois também, se desejar, deixando ele bem rente aqui. Vou pegar a parte da frente da bolsa, faço o pique aqui para achar o centro e vou fazer algumas marcações, e as minhas marcações eu gosto de escrever no meu molde. E a primeira marcação que eu vou fazer é a marcação da alça. Então,
O centro da peça tá aqui. E eu vou marcar 6 centímetros para cada lado. Então, aqui no meio eu vou ter 12 centímetros. Lembrando que essa marcação é feita na parte de 28 centímetros. Agora eu vou virar aqui a peça na minha direção. E da parte inferior aqui para cima, eu vou marcar 20 centímetros. Dessa forma, agora o molde está virado para você, da parte inferior para cima, eu marquei 20 centímetros e fiz uma linha. Agora eu vou pegar o bolso que fizemos e vou colocar ele posicionado dessa forma. A minha linha está aqui, eu tenho 20 centímetros, eu vou alinhar o meu zíper bem em cima dessa linha e trago para a máquina, passando uma costura aqui no meu zíper para prender ele dessa forma aqui, tá bom? Então, só essa costura aqui. Aí, agora eu vou pegar a tira de tecido de 4 por 30 centímetros e vou fazer um acabamento como se fosse um viés. Então, eu posiciono ela estampa voltada para o zíper. Passo uma costura aqui para prender o tecido aqui, como se eu estivesse prendendo o meu zíper. Então, essa minha costurinha eu fiz com a agulha voltada para a esquerda e fica uma costurinha de meio centímetro. Aí, aqui eu vou simplesmente vou dobrando esse tecido aqui, da forma que eu achar melhor, ó, desse jeitinho, e levo para a máquina para dar o acabamento da costura, dessa forma. Aí, aqui eu viro e tiro o excesso desse viés e ficou costurado desse jeito. Agora eu vou aplicar o cursor. Eu aplico o cursor sempre visualizando a forma que eu vou usar a bolsa, então você vai ver a direção que você vai colocar o seu cursor. Depois que a gente aplica o cursor, é só você vir e alinhar aqui essa parte no tecido e passar uma costura, passando uma costura de segurança para prender as bordas ou um zigue-zague, e vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou pegar outra parte de 28 por 31, que são as costas da bolsa, e vou começar fazendo o pique, aqui achando o centro, e fazendo também a mesma marcação de 12 centímetros aqui para a alça. Então, eu vou marcar 6 centímetros de um lado, 6 do outro, dando a distância de 12 centímetros para as alças. E como sugestão, eu vou colocar aqui um bolso embutido. A bolsa terá um bolso embutido nessa parte e também outro na parte interna. Então, o processo será o mesmo. Na parte de 5 centímetros por 20 de tecido em entretela, eu vou virar para o avesso e vamos fazer marcações aqui. Eu vou posicionar minha régua em 2 centímetros a partir da borda e vou fazer uma marcação. Depois eu viro para outra borda, marco novamente 2 centímetros e faço mais uma marcação. E agora, nas laterais, a mesma coisa. Posiciono minha régua em 2 centímetros e fecho dessa forma de um lado, mesma coisa do outro lado. Vai ficar desse jeitinho e eu vou repetir o mesmo processo na outra parte igual. Aí dobro aqui e vou achar o centro fazendo um pique. E com essa parte pronta, eu vou pegar aqui a parte das costas, aqui a parte inferior, então eu vou vir a partir da parte de baixo e vou marcar, centralizando aqui, os mesmos 20 centímetros. Então, com a distância da parte inferior aqui para cima de 20 centímetros, eu venho centralizando com o pique e posiciono dessa forma o nosso acabamento aqui para o bolso embutido. Na parte das costas, a distância de 20 centímetros, e na parte do forro, a distância de 22 centímetros. Depois de posicionada essa parte, a gente vai passar uma costura reta, o máximo que a gente conseguir em cima aqui do risco, formando assim esse retângulo aqui. Então, vai ficar costuradinho, olha, desse jeito aqui em cima do risco. Aí, vamos pegar uma tesoura, eu dobro aqui no meio, dou um pequeno cortezinho, e aí venho cortando aqui, olha, no centro, tá vendo? Dessa forma, vou cortar
até próximo da minha costura, tendo o máximo de cuidado para não cortar a costura. Aí eu vou posicionar a minha tesoura aqui e vou cortar dessa forma, tendo cuidado para não cortar minha costura, inclino ela para o outro lado e dou também esse cortezinho, vai ficar assim, e eu venho fazendo isso na outra direção. Depois que eu fiz esse detalhezinho aqui de cortar e dar esses piquezinhos aqui na ponta, eu vou virar esse tecido aqui, eu vou vincar ele primeiro aqui, ó, dessa forma, e vou virar ele para o outro lado. E aqui a gente vai virando e você pode ajustar essa parte aqui, vincando com ferro, ou virando aqui para o outro lado e colocando alfinetes, olha, desse jeitinho aqui. Aí, com a nossa aberturazinha do zíper pronta aqui, olha, nós vamos pegar agora a parte do forro. A minha tem 20 por 30 centímetros, mas você pode fazer ela com 20 por 40, você pode fazer ela mais profunda, tá bom? Então, aqui eu vou pegar, vou abrir e vou posicionar o meu zíper voltado para cima. Vou colocar ele aqui, dessa forma. Se o seu tecido tiver estampa, a estampa do tecido também é voltado para cima. E aqui eu vou passar uma costura reta. E com o meu zíper preso aqui, olha, dessa forma, eu vou posicionar ele aqui, olha, trazendo ele aqui nessa partezinha para a parte de baixo aqui da minha abertura. Então, eu tenho aqui uma abertura em 20 centímetros e o meu zíper tem 20 centímetros. Eu vou alinhando essa partezinha aqui, ó, deixo alinhada. E aqui, olha, eu vou posicionar o meu zíper de forma que ele fique no centro da abertura. Com ele dessa forma aqui no centro da abertura, olha, vai ficar assim. E é desse jeito aqui que eu vou levar para a máquina de costura e vou passar a primeira costura apenas aqui nessa parte inferior, tá bom? Então, eu começo aqui um meio centímetro antes, dou um retrocessozinho e faço a costura reta na parte inferior. E ela vai ficar costuradinha desse jeito aqui. Aí, aqui eu vou tirar os alfinetes que eu tinha colocado. E eu tenho aqui o meu zíper costurado apenas na parte inferior. Aí, agora, eu trago esse bolso, ajusto aqui, pego essa bordinha do bolso e deixo ela rente aqui com o meu zíper, desse jeito. Aí, aqui, eu volto para a máquina e passo mais uma costura aqui. E aí, com meu zíperzinho preso aqui, olha, no bolso desse jeito, é nessa hora aqui que eu vou vir, seguro aqui, olha, o meu tecido e vou passar aqui, olha, o meu cursor, tá bom? Então, coloco nessa hora aqui, cursor colocado, eu volto a posicionar aqui, desse jeito, o bolso para baixo. E aí, agora é só vir e dar o acabamento aqui, finalizando essa costura. Então, eu vou pegar a costura de onde paramos a costura aqui inferior, eu venho, faço aqui um retrocesso, volto com a minha agulha para cá, venho com a costura aqui, a gente ajusta o cursor e você vem e finaliza aqui na lateral. E eu também dou um retrocesso nessa parte. Vou tirar o alfinete e vai ficar, olha, desse jeitinho aqui. Eu vou virar ela e vou passar uma costura reta desse lado, fechando o bolso, e também dobro aqui e passo a costura reta desse outro lado. Dessa forma, bem simples aqui, nós vamos ter o bolso embutido aqui, olha, da bolsa, não vai ficar aparente costura, e você tem aqui, ó, o bolsinho. E você vai repetir exatamente o mesmo processo aqui no bolso do forro. Então, vamos ter aqui também, ó, o bolso embutido na parte do forro. Aí, eu vou pegar aqui as alças que eu fiz para a bolsa, vou dobrar dessa forma e vou passar duas costuras retas e a alça vai ficar desse jeito, bem simples. E aí, eu vou posicionar ela na marcação que fizemos aqui, deixando a distância de 12 centímetros. Então, a gente posiciona ela dessa forma.
prendendo aqui na máquina com a costura bem reforçada. E vai ficar assim. Para as laterais da bolsa, nós vamos começar montando os bolsos de forma bem simples. No meu caso aqui, o meu tecido é liso, mas se tivesse estampa, seria estampa voltada para a estampa. E eu vou posicionar na parte superior. Vou passar uma costura reta na parte superior. A margem de costura aqui não interfere no projeto, então você pode usar tanto da máquina doméstica como da industrial. Aí, nessa hora que eu vou vincar assim com o meu forro voltadinho para baixo, desse jeito, e vou trazer a parte do tecido para deixar rente aqui com a parte inferior e passo uma costura de segurança e aqui eu vou ajustar o tecido e levo para a máquina e rebato uma costura aqui de acabamento. E vai ficar desse jeitinho aqui. Eu repito o processo também no outro bolso. E aqui eu vou dobrar e achar o centro fazendo um pique nas partes inferiores. Com os bolsos prontos, eu vou pegar agora a parte do suporte da argola D. A minha ficou com 7 centímetros por 6. Isso porque eu tô usando uma argola D aqui de 2 centímetros. E eu calculei aqui a parte interna da minha ferragem, multipliquei por 4. Caso você esteja usando uma ferragem diferente da minha, você vai sempre ver qual o tamanho, olha, dessa partezinha interna aqui dela e vai multiplicar por 4 ou você vai pegar uma fita que seja na medida da sua ferragem, tá bom? Eu vou agora levar para a máquina de costura e vou passar 2 costuras retas e vai ficar desse jeitinho aqui essa parte. Eu vou já colocar aqui na minha argolinha D, reservando desse jeitinho aqui. Vou pegar as partes de tecido e manta aqui, os trapézios que fizemos, e vou fazer piques para centralizar a peça. Aí eu vou pegar uma régua e vou fazer uma marcação aqui em 5 centímetros. Essas marcações que eu faço, eu sempre escrevo elas aqui no meu molde. Você pode fazer da mesma forma aí na sua casa. Posiciono aqui a minha régua e faço uma marcação aqui em 5 centímetros. Em uma parte e também aqui na outra parte. Fiz a marcação com a distância de 5 centímetros. Aí eu vou posicionar a minha régua dessa marcação aqui para a parte superior em 1 centímetro. E vou fazer aqui, olha, um tracinho. Então, aqui eu tenho a distância de 1 centímetro. E aqui eu vou centralizar. Aqui no meu pique, ó, eu vou centralizar. Vai ficar desse jeitinho aqui. E é nessa partezinha aqui, olha, que eu vou posicionar a minha argola D. Minha argola D vai ficar bem em cima desse tracinho aqui, ó, de 1 centímetro, tá vendo? Dessa forma aqui, o tracinho tá aqui, eu posiciono ela bem em cima desse tracinho. Levo para a máquina, passo a costura de segurança aqui na parte de baixo e vou pegar a minha tira de tecido de 5 por 13 centímetros e vou posicionar essa minha tira aqui em cima da marcação de 5 centímetros e vou passar uma costura de segurança, deixando ela bem alinhada aqui ao tecido. Aí agora eu vou trazendo a minha argola D com cuidado aqui, ó, posicionando ela aqui. E vou passar uma costurinha aqui de meio centímetro. No meu caso, que estou numa máquina doméstica, eu só vou voltar a minha agulha para a minha esquerda. Se você estiver numa máquina industrial, é só passar o calcador aqui em meio centímetro. Aí passei a costurinha de meio centímetro, agora eu só vou dar o acabamento. Eu vou virar aqui o meu tecido, olha, e venho aqui e faço uma dobrinha e vou alinhando ele dessa forma. E aqui eu vou passar a costura para dar acabamento nessa parte. E aqui, se você quiser, você pode fazer uma marcação de 1 centímetro ou 1,5 centímetros para poder ficar alinhado, né? E fazer essa borda. Então, dobro aqui, ó. E aí, vou finalizar com a costura aqui nessa parte de baixo. Viro aqui para a parte do avesso e retiro o excesso aqui na lateral. Aí vamos repetir o mesmo processo aqui na outra parte e vai ficar desse jeitinho aqui. Agora nós vamos pegar o bolso e eu vou colocar aqui pique com pique, dessa forma. Vou vir aqui numa lateral e vou alinhar essa lateral.
E depois que ela estiver alinhada, eu vou passar aqui uma costura, olha, para prender, uma costura de segurança, vai ficar assim. Aí eu venho aqui na outra lateral, olha, e vou alinhar também, colocar aqui ponta com ponta, trazer dessa forma e prender aqui com uma costura. Então vai ficar assim. Aí aqui o centro, você pode dobrar aqui um pedacinho de um lado e um pedacinho aqui, olha, do outro lado, dando um beliscãozinho dessa forma e passando aqui uma costura de segurança. E você vai repetir o processo, olha, aqui na outra parte vai ficar desse jeitinho aqui. Agora vamos começar a montagem da bolsa. Eu vou pegar a lateral, vou alinhar ela, voltar estampa para estampa, deixando ela bem alinhada aqui na parte superior e inferior, e vou passar uma costura reta com retrocesso no início e no final. Eu estou numa máquina doméstica, a minha margem de costura é de 0,75, mas se você estiver na industrial, pode fazer com margem de meio centímetro. Prendi desse lado, vai ficar desse jeito, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, e vai ficar desse jeitinho aqui. E aí eu vou pegar a parte das costas e vou repetir o processo. Eu vou unir essa lateral aqui e essa lateral aqui. E vai ficar costuradinho, olha, desse jeito aqui. E eu vou pegar agora a parte do fundo da bolsa e vou dobrar para fazer piques, centralizando esta parte, e também vou dobrar para fazer piques, centralizando essas partes. E aqui na parte de baixo da bolsa, eu vou começar a centralizar, colocando estampa voltada para estampa, e aqui o pique junto com o outro pique. No centro eu gosto de colocar sempre alfinete, quando a manta permite, e depois de centralizado eu venho colocando aqui clips. E nessa parte da costura aqui, eu abro a minha costura dessa forma, olha, e vou posicionando ela. E depois que tá tudo alinhado dessa forma aqui, olha, eu vou colocar ela nessa posição na máquina e vou passar aqui a minha costura em toda a borda. Para a margem de costura dessa borda aqui também não interfere no projeto. Você pode passar com a margem de costura da sua máquina, ou 0,75 ou meio centímetro. A dica que eu dou é que para costuras curvas assim, eu sempre uso a minha tesoura pinça. Ela é uma tesourinha que vem aqui, olha, com as garrinhas assim. Então, na hora que a gente tá fazendo essa costura curva aqui, ela ajuda a gente a prender aqui, ó, segurar o tecido enquanto a gente tá passando a costura na máquina. Então, você pode procurar na internet tesoura pinça. É um facilitador. E vai ficar costuradinha desse jeito. A minha eu fiz com a margem de 0,75 aqui e ficou desse jeitinho aqui costurada. Para finalizar a bolsa, vamos preparar a parte do forro. O zíper, ele vai ficar posicionado dessa forma aqui na bolsa, então isso aqui é um acabamento. Mas antes de preparar essa parte, nós vamos fazer a preparação do zíper. Eu tenho aqui o meu zíper de 45 centímetros e tenho também agulha e linha. Eu faço dessa forma, você pode fazer com alguma cola para artesanato. E eu vou pegar aqui uma das pontas do meu zíper e com uma régua eu vou marcar 1,5 centímetros para cada um dos lados. Com esse 1,5 centímetros marcadinho aqui, fica fácil de posicionar. Pego essa pontinha aqui, trago para essa marcaçãozinha assim, dando um beliscãozinho e seguro essa partezinha aqui de cima, olha, que ficou. E aí eu venho e trago para baixo. E aqui eu vou dar um pontinho no meu zíper. E é nessa parte aqui que você pode usar alguma cola para prender o seu zíper, tá bom? Se você tiver o costume. Eu sempre achei mais fácil fazer assim, costuradinho, pego a pontinha, trago aqui, olha, para o tracinho. E essa pontinha aqui a gente vem assim, ó, e dá um beliscãozinho, trazendo ela aqui para baixo, desse jeito. E dessa forma eu tenho o meu zíper já preparado.
Agora, com uma régua, aqui nas bordas dessa minha tira de 5 centímetros por 37, eu vou fazer uma marcação em 4 centímetros. Então, eu fiz aqui a minha marcação em 4 centímetros, eu só coloquei aqui, olha, o alfinete para ficar bem marcadinho, para que a gente entenda que o zíper vai ser posicionado aqui na parte de baixo, ele vai ficar entre essa tira de tecido e o forro, tá bom? Ó, desse jeito. Então, vamos posicionar aqui. E aqui você vai visualizar o lado que você vai abrir a sua bolsa. Então, você vai posicionar o seu zíper de acordo com a abertura da sua bolsa. Você vai pegar essa pontinha aqui, a primeira dobra, e vai posicionar bem rente aqui, olha, aos 4 centímetros de distância, zíper voltado para a estampa. E eu vou vir aqui e vou colocar um alfinete. E aqui na outra partezinha, na outra marcação que nós fizemos, eu vou vir trazendo o meu zíper e quando eu achar a marcação aqui de 4 centímetros, eu vou colocar também o alfinete, porque eu sei que é nesse finalzinho aqui, olha, que vai ficar a minha costura. A minha costura vai vir dessa pontinha até esse finalzinho aqui. E vai ficar, olha, desse jeitinho aqui. Eu vou tirar aqui o alfinete para mostrar que ele vai ficar costuradinho, ó, só até essa partezinha aqui. Aí aqui você também já vai visualizar qual é a outra parte que vai ficar para baixo, né, da minha estampa. E aí eu venho e já vou posicionando aqui, ó, vou visualizando. E aqui temos a mesma marcação, eu vou colocar aqui e viro. E aqui eu coloco outro alfinete, porque eu sei que o meu zíper vai finalizar aqui. E como o meu zíper aqui é um zíper de metro, eu já vou abrir, ó, para fazer essa costura. Prontinho, ficou costuradinho desse jeito aqui, com essa folguinha, né, de 4 centímetros. E agora, cada partezinha dessa aqui, olha, vai ficar de um lado do forro. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai perceber na sua bolsa, na direção aqui da abertura, qual é o lado que você quer cada partezinha do seu forro. Então, eu vou colocar essa parte aqui, ó, voltada dessa forma, e essa aqui, aqui. E aqui nessa parte da folga do zíper, olha, você vai alinhar bem o seu tecido e quando chegar aqui, você vai dar um jeitinho de trazer esse zíper aqui, ó, dobradinho desse jeito, para poder você vir e finalizar a sua peça com a costura. E essa costura aqui que a gente tá dando é uma costura para prender o zíper. Então, você vai passar ou com a sua agulha da doméstica voltada para sua esquerda, se você fizer como eu, ou você vai prender como você prende o seu zíper normalmente. E depois de costuradinha essas duas partes, o acabamento que eu vou dar é voltando a parte do tecido, olha, desse jeito aqui para cima. A costura vai ser dada dessa forma aqui. Então, ó, forro tá aqui, eu só venho e vou dobrar desse jeito, passando a costura na parte do tecido. E vai ficar desse jeitinho, olha, aqui. Aí agora é só a gente colocar estampa voltada para estampa e tudo bem alinhadinho dessa forma. Eu só vou vir aqui e nós vamos passar uma costura reta nas laterais, com retrocesso no início e no final. E eu deixo aqui o meu final totalmente aberto, porque eu acho que para mim facilita no acabamento, mas você pode dar a costura aqui com retrocesso aqui, deixando a abertura menor aqui no centro apenas, tá bom? Bom, aí agora eu vou virar esse meu forro aqui, visualizar aqui onde eu quero a abertura do meu zíper na minha bolsa. Então, no meu caso aqui, a frente da bolsa está aqui, eu quero abertura para a minha esquerda, eu vou pegar essa partezinha aqui, olha, do zíper e vou colocar na posição que eu acho melhor para abrir. Então, eu vou colocar aqui o meu forro e na hora de posicionar esse forro, eu vou abrir tanto essa costura do tecido e manta e colocar o clipe, como também vou abrir
essa costura aqui, olha, da parte do forro para colocar o clipe. Mas é claro que eu começo sempre centralizando e eu gosto de colocar o alfinete e depois eu ajusto com os clipes. Eu só vou dar uma informação importante aqui, é muito importante que a mesma margem de costura que você usou para costurar a bolsa, você use para dar esse acabamento aqui do forro. Aí agora eu trago para a máquina e vou passar uma costura em toda a borda. Aí com a borda costurada é só a gente vir aqui, virar a bolsa desse jeitinho aqui e eu vou ajustar essa borda agora aqui, olha. Você pode assentar no ferro antes, se desejar, a gente vai ajustar toda a borda e vamos levar na máquina para rebater a costura de acabamento. E para dar essa costura aqui de acabamento, eu uso o braço livre aqui da minha máquina. Caso a sua máquina tenha o braço livre, também é um facilitador. Aí depois de rebatida aqui a costura, olha, do acabamento, aí eu trago meu forro aqui para fora e eu vou dobrando esse forrinho meu aqui em 1 centímetro aqui de borda, ó, desse jeito. Pode passar no ferro também para fazer a borda e você pode ir dando pontinhos invisíveis à mão, como você pode também fazer aqui a bainha. Eu marquei 1 centímetro, dobrei, coloquei alfinetes e passei aqui uma costurinha reta, olha, na máquina para dar o acabamento. Feito isso, coloco aqui o meu forro para dentro e vou agora passar aqui o cursor. E depois que eu passo o cursor, eu vou fazer aqui o acabamento que eu chamo de terminal do zíper. Para fazer o terminal do zíper, a minha medida é de 5 por 8,5 ou 9 centímetros, depende do meu zíper número 5, porque tem zíperes que são um pouco mais largos. Então, como é que eu faço? Eu dobro o meu tecidinho aqui, dessa forma, coloco o meu zíper e aqui eu vou tirar minha margem de costura. Como eu estou numa máquina doméstica com 0,75, eu vou deixar 1 centímetrozinho a mais. Você pode também vir aqui e deixar meio centímetro se você estiver na máquina industrial. Então, a minha sugestão é que você corte 8,5 se você estiver na doméstica e 8 se você estiver no industrial. Então, vou pegar aqui a minha parte do terminal do zíper, o meu tecido de 5 por 8,5 e vou dobrar ele aqui, estampa voltada para estampa, e vou passar uma costura com retrocesso no início e retrocesso no final. O meu tecido aqui está com entretela, mas você pode fazer também com um tecido sem entretela. Eu vou abrir aqui a minha costura e vou colocar esse acabamento aqui, olha, voltado para a parte de baixo do zíper. E aí eu venho vestindo aqui o meu zíper, ó, dessa forma, até vir aqui na pontinha, ó, desse jeito. Eu vou passar aqui uma costura. E depois que eu passo essa costura, eu vou segurar aqui a pontinha e vou virando, trazendo aqui pra cima. Alinho dessa forma e aqui eu vou dobrar essa partezinha aqui para dentro e vou ajustando aqui, modelando, ó, esse quadradinho aqui, essa pontinha. Aí agora é só vir e finalizar com uma costura. E tá pronto aqui, olha, o finalzinho do zíper, uma ponteirinha, ó, fica desse jeitinho. A gente pode até colocar aqui esse zíper para dentro. Agora a minha alça regulável, que tem as duas bordas dobradas assim para dentro, olha, todas duas. E eu vou agora passar uma costura em toda a volta da alça. E com ela fechadinha desse jeito, eu vou fazer uma marcação aqui nas duas pontas. Eu vou marcar 3 centímetros, porque eu estou numa máquina doméstica e eu acho que é mais confortável essa marcação em 3 centímetros para o meu pé calcador. Vou começar aqui com o regulador. Então, eu vou passar primeiro a ponta de um lado, depois eu vou, ó, vir e passar pelo outro lado aqui, ó,
do regulador. Ele vai ficar com essa partezinha aqui no meio. E essa partezinha aqui, olha, eu vou encontrar onde está marcado aqui os 3 centímetros e vou dobrar. Dobrei em 3 centímetros, eu vou fazer a costura aqui. Faço a costura bem reforçada, se quiser pode bater um rebite aqui também e vai ficar preso, olha, desse jeitinho aqui. Eu vou pegar um mosquetão e vou passar na outra ponta. Aí vai ficar desse jeito aqui com o mosquetão. Vou pegar de novo essa ponta solta aqui e vou agora passar no meu regulador como se fosse um cinto de roupa. Passo de um lado, venho aqui agora, ó, e passo do outro lado, ó. E assim eu tenho aqui já a minha alça, ó, regulável, tá? Já posso aqui regular o tamanho dela. Vai ficar assim, e nessa partezinha que tá sem o mosquetão, eu vou vir colocar o outro mosquetão e na dobra aqui de 3 centímetros, ó, eu viro e aqui a mesma coisa. Vou passar a costura reforçada. E também posso vir aqui e aplicar um rebite. Agora a bolsa está completinha, também com uma alça regulável, é só a gente passar ferro e ver como ficou a nossa peça pronta. E aqui está a nossa peça pronta, ficou desse jeitinho. Aqui nós temos o bolso embutido na parte das costas da bolsa. O bolso aqui da frente, que é bem prático para a gente colocar o celular, o que quiser carregar, que tenha mais pressa de tirar da bolsa. Os bolsinhos nas laterais, que cabe a sua garrafinha de água. E também uma sombrinha. O espaço interno dela ficou muito bom, com esse bolso embutido também na parte de dentro. Então, eu vou colocar aqui um livro para que vocês vejam, olha, o que ficou aqui de espaço interno da bolsa. É uma bolsa muito prática para qualquer ocasião. E sobre a altura dela, você pode modificar, fazer ela mais alta ou um pouco mais baixa. Essa aqui, por exemplo, eu fiz sem nenhum bolso, eu fiz ela muito rápida. Na parte interna, eu também só coloquei aqui um bolso livre e aqui na parte superior, coloquei 2 pedacinhos de tecido para ser o suporte da minha alça regulável, mostrando que você pode fazer com o mesmo molde e o mesmo passo a passo modelos de bolsas diferenciadas. Como eu disse no início da aula, eu tinha 1 metro de tecido principal e 1 metro de forro, isso porque eu uso todas as minhas alças com tecido. Mas você está com o molde em mãos e você vai poder fazer a sua peça com o tipo de tecido que você mais gosta, usando ela com patchwork, fazendo uma peça com bordados, vai de acordo com a sua criatividade. No mais, eu espero que você faça a bolsa Joselita aí na sua casa, que ela seja um sucesso de vendas no seu ateliê. Não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais. E se você fizer essa peça, me marque com a hashtag CalUzeda, lá no Instagram. E essa aqui é uma amostra grátis das minhas aulas pagas que você encontra no meu site carinauzeda.com.br. No mais, eu vou deixar com você uma beijoca e te espero aqui nas minhas próximas aulas.